Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur e bem-vindos a mais um Doutor Tube. Eu acho que hoje a gente precisa falar sobre a Hannah Baker. Se você não sabe quem é Hannah Baker e não tem noção do que eu tô falando, hoje a gente vai falar sobre o seriado que tá dando o que falar do Netflix, que se chama 13 Reasons Why, os 13 porquês. E pra você não ficar me xingando no meio ou no final do vídeo, ou até mesmo no começo, eu já vou avisando. Se você não viu o seriado e pretende ver, aqui vai ter spoiler. Se você não quer saber de algo, deixa pra ver esse vídeo depois. Mas vamos lá, do que se trata o seriado? O seriado se trata de uma menina de 17 anos que se matou. E se ela se matou, é óbvio que ela devia estar com depressão. É muito mais do que provável. Ninguém se mata porque tá feliz. Que merda, hein? Sabia não? Me conta mais, porque todo mundo que tem depressão se mata? É óbvio que não. Mas nesse seriado se fala de um assunto muito importante, que sempre existiu, mas hoje está tomando cada vez mais atenção dos pais e das escolas, que é o bullying. E eu já vi muita gente falar, bullying sempre teve, quem que nunca brincou, encheu o saco do menino, de gorda, baleia, saco de areia, na escola, essas porra tudo. Sim, eu sei que o bullying sempre teve, e todo mundo sempre praticou ou foi alvo de bullying. Não tem como isso não ter acontecido na vida de alguém. Ou você já participou de um bullying com alguém, ou você já sofreu o bullying por parte de outras pessoas. Só que a diferença hoje é que tem as redes sociais. As redes sociais, elas têm bons usos. Todo mundo sabe que tem bons usos, todo mundo usa para poder ver coisas legais, conhecer coisas legais e compartilhar sobre coisas divertidas, alegres. Só que é uma ferramenta que serve tanto para o bem quanto para o mal. Hoje, quando uma pessoa sofre bullying, ela pode sofrer bullying não só na escola, no recreio, no pátio, dentro da sala de aula, por uma ou duas pessoas. O bullying pode tomar uma proporção muito maior hoje em dia. Se uma pessoa está sofrendo bullying e passa a sofrer bullying virtual, se a pessoa que está praticando bullying com alguém compartilha ou zoa, caçoa, como se falava antigamente, dessa pessoa nas redes sociais, isso pode tomar uma proporção muito maior. E a pessoa que está sofrendo bullying, que já se sentia mal, agora vai se sentir muito pior, porque mais pessoas vão estar vendo o quanto ela está sendo zoada. E quando eu estou falando do bullying, não é só no critério de zoação, de ficar dando um apelido ou o que for, mas como no seriado mostra, o cara fala que pegou a menina e tira uma foto, que as pessoas podem entender que sim, podem entender que não, e um amigo dessa pessoa, compartilha essa foto com todo mundo da escola. E por conta dessa história mal contada e dessa foto, todas as pessoas da escola começam a achar que a Hannah Baker, a personagem principal do seriado, é fácil, é uma menina que fica com todo mundo e algo que ela não é, e não incomodando as meninas que ficam com todo mundo que queiram ficar. Não tô falando mal disso, mas tô falando de que ela se sente mal com isso. Não é a imagem que ela quer passar. Não é como ela é e ela não se sente bem com isso. E todo mundo fala que ela é fácil. Até o ponto que um dos personagens aperta a bunda dela achando que é a coisa mais natural do mundo. O que começa a ser um assédio que veio de um bullying e que se transforma numa pressão, uma bola de neve assim, que não para de crescer. E outro ponto importante do seriado é o papel da escola nisso. A escola hoje, tanto na vida real quanto no seriado, tem o seu papel de ensinar. Educar, a gente tem educação em casa. Quem educa são os pais. Não é a escola que vai fazer isso do zero se você não educou em casa. Então a escola pode ajudar quanto ao bullying? Pode evitar, diminuir, punir as pessoas que estão praticando o bullying? Pode, mas isso pode começar também em casa. Quando o pai ou a mãe fala, não é pra fazer isso, não é pra fazer bullying com as outras pessoas. Não é pra fazer com que uma pessoa se sinta mal, com que leve ela à depressão ou que ela se sinta zoada, caçoada por todo mundo. Porque também um ponto muito importante que eu vou falar nesse vídeo é que tem muitas crianças que viram esse seriado e que é um seriado que tem cenas fortes. É uma cena que mostra o suicídio da personagem, sem censura nenhuma. É um seriado que mostra cenas de estupro da forma mais fria e repulsiva possível. E é um seriado que tem muita criança vendo. Se a criança tá vendo algo que não era pra ver, o problema não é do Netflix que colocou isso aí no ar, não é do produtor, do diretor, do que for. O problema é de quem não sabe o que o filho tá vendo em casa. E são essas mesmas crianças que os pais não sabem o que estão vendo em casa, que, por exemplo, os pais podem não ter a mínima ideia do que ela está fazendo na escola, se ela está realizando bullying com outra criança. Outro ponto que foi muito bem tocado no seriado é quanto à homossexualidade. Em um dos episódios, a atriz principal, a Hannah Baker, o personagem principal, ela tem uma relação, ela dá uns beijos com uma outra menina que é assumidamente homossexual para ela mesma. Ela tem essa orientação sexual para ela, mas as pessoas da escola não sabem.
E ela é uma das pessoas que fez com que a Hannah, a personagem principal, se sentisse mal. Porque elas foram descobertas se beijando, um cara lá tirou foto e ele guardou as fotos, não espalhou pra todo mundo. Mas essa menina se sentiu muito mal e se afastou da Hannah porque ela não queria revelar a sua orientação pra todo mundo. E esse ponto dela se afastar da Hannah por ela se sentir mal porque ela não quer que as pessoas saibam que ela é homossexual, é porque as pessoas não aceitam a homossexualidade. Hoje em dia, pode até ter muitas pessoas que aceitam, mas ainda é uma coisa que tem muita intolerância e muita ignorância das pessoas de não aceitarem. Mas, por exemplo, esse seriado, essa menina que é homossexual e que deu uns beijos na Hannah, ela tem pais homossexuais. Ela é filha de 2 pais, 2 homens. Imagina o quanto isso não pode ficar estereotipado para as outras pessoas no seriado, tanto quanto na vida real. Ela, desde pequena, cresceu com pais homossexuais. Aí ela fica homossexual no começo da adolescência, no começo da vida? Não é que ela fica. Ela já é a orientação dela, é como ela se sente bem. Só que para muitas pessoas, elas podem achar que ela passou a ser homossexual por causa da criação dos pais. O que é uma ignorância total. E isso é um ponto muito bem tocado. A menina acaba se afastando da Hannah por conta dessa possível intolerância, dessa possível não entendimento das pessoas, da escola dela, da sociedade em que ela vive, e por isso ela faz a menina se sentir mal e se sentir mal por conta disso. E agora também eu vou falar de estupro. Que é um ponto muito importante tocado no seriado, é um ponto que mostra 2 cenas de estupro no seriado. O Netflix não foi não cauteloso. O Netflix ele coloca um aviso no começo dos episódios mostrando que podem ter cenas incômodas, cenas que não são para todo mundo ver, principalmente para crianças. Então é o que eu falo, se uma criança viu essa cena, é porque o pai não sabia o que ela estava vendo e deveria saber. Mas vamos lá, 2 pontos que eu acho importante falar aqui sobre o estupro. O primeiro estupro que acontece com uma amiga da Hannah, que no começo do seriado é amiga dela e que também magoa ela e se afasta, essa menina sofre estupro e a Hannah está escondida no armário e presencia tudo. Essa menina, ela não tem poder de reação nesse acontecimento porque ela está muito bêbada, o que vai levar daqui a pouco a um ponto, outro assunto, que é álcool e drogas. Mas a adolescente está muito bêbada. E eu não estou falando que ela mereceu sofrer estupro por causa disso, não. Mas ela estava muito bêbada, não se protegeu e não conseguiu se cuidar por conta disso. Muito mais errada do que isso tá a pessoa que realizou o estupro. Ele tá extremamente errado, porque ele não tinha o direito com ela desacordada, bêbada, sem consentimento. E que é um ponto que adolescentes devem não usar álcool e drogas, mas que também devem ser orientados, conscientizados e guiados nessa história. Então, não, ela não merecia ser estuprada, principalmente não porque ela estava bêbada, não, ninguém merece. Mas, quem sabe ela poderia ter gritado, dado uns berros, caso isso tivesse acontecido. No, God! No, God, please, no! 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 E também, se ela quisesse beber, ficar desacordada, ela podia muito bem ter esse direito que ninguém devia ter encostado nela. E a segunda cena de estupro, que é do mesmo agressor, quem estupra, quem abusa sexualmente é o mesmo agressor do primeiro caso, mas dessa vez com a personagem principal, em que é o ápice do seriado, em que ela perde a vontade de viver, que ela não vê mais razão, em que ela se sente completamente violentada, em que ela fala que a alma dela foi destruída. É uma cena muito forte, assim, pra todo mundo. Eu já vi o seriado basicamente 2 vezes, esporadicamente, os episódios na segunda vez, e não tenho o que falar. É um caso não consentido, obviamente porque foi um estupro. E aí também tem o assunto de transtorno de estresse agudo, que quando ela é abusada fisicamente a primeira vez, quando o cara pega na bunda dela no começo do seriado e ela se sente muito mal com isso, ela se sente violada, e quando as pessoas começam a caçoar, falando que ela é fácil, que ela fica com todo mundo, ela, quando tem uma única cena em que ela fica com um menino que ela gostava, o menino também gostava dela e tinha uma puta relação de respeito entre eles, só que quando eles estão lá se amassando, se dando os beijos, ela lembra de toda a cena em que ela foi abusada, que ela viu a amiga ser abusada, e ela realmente não consegue aceitar, ela revive a cena, ela revive os maus sentimentos, mesmo estando com alguém com quem ela gostaria. Isso é um exemplo de transtorno de estresse agudo, que é quando a pessoa tem um evento traumatizante, que aconteceu há menos de um mês, no caso, só para deixar esse número, quando é mais de 6 meses, é transtorno de estresse pós-traumático. No caso, assumindo o que aconteceu em menos de um mês, ela teve esse evento em que ela se sentiu muito mal e ela reviveu todos os sentimentos ruins enquanto ela estava ficando com a pessoa que ela gostava e deixou de ficar com a pessoa com quem ela gostava por causa desse sentimento. E outro ponto muito importante, que o seriado, eu não acho que... minha opinião, ele tem que existir, as pessoas têm que assistir, não tem que proibir, todo mundo tem que ver esse seriado. Porque mostra pra quem tá em um estado depressivo, quem tá pensando em se matar, que tem solução. Tem pra quem correr, tem com quem falar. Você não tá sozinho.
Como eu falei, a rede social serve tanto pro mal quanto serve pro bem. E se você se abrir, você pode procurar um psiquiatra, um psicólogo, um amigo próximo, um familiar, o que for, mas você não tá sozinho. O problema no seriado que mostra pro adolescente, tem a sensação de que aquilo é eterno, é perpétuo, nunca vai acabar aquela sensação ruim que ela tá tendo. Mas não é assim. Ela tem como procurar ajuda de alguém e resolver isso. O sentimento ruim que ela tá tendo não vai durar para sempre. E de novo, quanto à questão do suicídio, mostrou no último episódio como ela se mata, ela corta os pulsos. É uma cena muito, muito forte, mas tem que ter, porque tem as pessoas com a opinião de sim, a gente tem que falar sobre suicídio, as pessoas se matam, a gente tem que cuidar disso. Tem as pessoas que não querem aceitar que isso acontece e não querem nem falar, e tem aquelas pessoas que estão no meio termo, que essas pessoas podem muito bem ser atingidas por esse seriado, sentir o quão pesado é a cena, o quanto a pessoa está se sentindo, a que ponto ela chega a pensar que tudo tá ruim, nada tem solução, para querer se matar, para achar que aquela é a única solução, e não é a única solução. E outro ponto que o seriado tenta falar é de que quem vê, quem sabe, quem convive com uma pessoa que se matou, tem uma chance maior de se matar futuramente, caso tenha um estado depressivo profundo, ou chegue a pensar que o suicídio é uma solução. Tem estudos que falam que sim, e tem estudos que falam que não. Então é algo bem controverso, mas eu ainda acho que é muito importante e que essa cena, sim, tem que ser vista. E quanto ao lado de ficção e realidade, eu não acho que o seriado foi romantizado. Óbvio que teve um drama, um romance, todo um ar diferente do que é a realidade. Mas, ao mesmo tempo, ele está muito próximo do real. Quando que você viu algum seriado ou filme que mostrou com tamanha precisão o quanto a pessoa se sentia mal? Do ponto de vista de quem está sofrendo bullying, de quem tem a depressão, os pensamentos que ela transmitiu nas fitas para as pessoas que ficaram, que foram culpadas do quanto ela se sentiu mal ou do quanto ela não teve ajuda. Quantas vezes você já viu algo assim? Então, óbvio, romantizou porque é um seriado, tem que ter o comércio deles, o Netflix tem que vender o seriado, as pessoas têm que assistir. Mas se aproxima muito da realidade, porque acontece isso diariamente com um monte de pessoas por aí. Só que muitas pessoas podem não conhecer essa pessoa. Eu defendo o seriado, ele é ótimo, ele foi muito bem produzido, é uma arte, é o cinema, né? E sem falar que foi muito bem escrito, foi muito bem estruturado, mostrou como a pessoa se sente, ou como ela se sente em relação aos outros, ou como os outros se sentem em relação a ela, achando que ela se matou para ter atenção, quando no caso ela só achou que era a única solução. E um ponto que rege muito de todo o seriado são o álcool e as drogas. É muito bem abordado, porque um dos personagens, ele dirige alcoolizado, ou pelo menos dá a entender que ele dirigiu alcoolizado e morreu em um acidente de carro. Mostra como muitos ali fazem um uso abusivo de substâncias, tanto do álcool quanto de outras drogas, e acabam tomando más escolhas, más decisões, acabam levando ao estupro, a consentir o estupro no caso dos amigos, em que o cara estava alcoolizado, ele tinha uma sensação de que tinha que deixar o amigo, e mesmo assim ele não queria. Ou seja, veja o seriado, você vai entender melhor o que eu tô falando. Mas mostra a relação abusiva dos adolescentes com o álcool e as drogas. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, que se você não viu, você tenha tido a vontade de ver. E de novo, se você tem filho menor, não veja com ele, as cenas podem ser fortes. Mas, quando ele crescer e tomar uma consciência maior a depender da sua educação que você deu pra ele, deixa ele ver, é muito importante. Porque faz com que, se ele sofre bullying, tem depressão ou algo do gênero, ele saiba que não tá sozinho, tem como resolver as coisas tanto com você, pai, mãe, seja irmão, amigo, ou na escola, com a direção, coordenação, professores, como se ele é o opressor, quem tá causando o bullying, quem tá causando a depressão nos outros, o quanto ele pode estar ferindo alguém, onde pode chegar essa brincadeira de mau gosto. Então é isso, espero que você compartilhe o vídeo de hoje. Ele foi meio pesado, mas também foi para poder contar para você como é o seriado, caso você não tenha visto, e se você já viu, para poder relembrar tudo isso e dar o ponto de vista mais psicológico da história. Nem psicológico, mas filosofar um pouco aqui junto com você. Espero que você dê like aqui no vídeo. Se você não está inscrito, se inscreve aqui. A gente se vê na semana que vem às 11h30 da manhã na quarta-feira. E tchau!